E aí galera nerd, tudo bom com vocês? Como vocês devem ter percebido, eu andei um tempo sumido das redes sociais, porque infelizmente eu contraí o coronavírus. E embora eu não tenha tido nenhuma manifestação grave da doença, foram 30 dias de repouso, enfrentando pequenos sintomas leves e cuidando um pouco de minha saúde para que não houvesse nenhuma complicação. Então eu queria começar esse vídeo dizendo a vocês que apesar das normas, né, estarem sendo flexibilizadas, se você puder, fique em casa. E se tiver que sair, use a sua máscara do soldado invernal para que você não contraia o coronavírus. Pode ser que você contraia e tenha um caso leve, pode ser que não. Então melhor prevenir do que remediar. E a gente está vendo que a pandemia é realmente muito grave. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi falar para vocês sobre uma história em quadrinho que tocou muito a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos quando eu li pela primeira vez lá no ano de 1985, na primeira revista em quadrinho do Homem-Aranha que eu comprei. Então, para vocês entenderem isso daí, eu comecei a ler quadrinhos muito novinho. Porque as revistas em quadrinhos sempre estavam na minha casa, eu tenho irmãos mais velhos, eles liam principalmente revistas Turma da Mônica, revistas da Disney. Eventualmente aparecia uma literatura diferente, por exemplo, eu me lembro que o meu irmão recebeu emprestado de um colega uma coleção de Asterix e Obelix. E aquilo também me fascinou, eu comecei a ler Asterix e Obelix, eu era muito pequeno. Mal tinha acabado de ler, já estava lendo esse tipo de literatura. Eu me lembro bem que no ano de 1982 apareceu lá em casa uma revista em quadrinho que hoje eu sei que ela era o Almanaque do Capitão América número 33, a primeira série publicada pela editora Abril. E essa foi a primeira vez que eu li uma revista em quadrinhos de super-heróis. Então, em 1982 eu tinha 9 anos de idade. Né? Antes disso eu já tinha lido outras coisas, como eu disse a vocês. Mas quando eu comecei a colecionar revistas em quadrinho, em dezembro de 1984, né, logo no início do ano seguinte, eu resolvi comprar a minha primeira revista do Homem-Aranha. Como é que eu não tinha revista em quadrinho do personagem que eu mais gostava? Então eu comprei a revista Homem-Aranha número 19, da editora Abril. Eu tenho ela aqui comigo, abri os meus pacotes de revista para poder mostrar para vocês a revista do Homem-Aranha, que foi aquela primeira que eu comprei nas bancas. E foi nessa revista que eu li uma das histórias que mais me sensibilizou. A história se chama O Menino que Colecionava o Homem-Aranha. É uma história curta, escrita por Roger Stern e desenhada por Ron Frenz. Essa revista conta a história da visita que o Homem-Aranha faz a um menino chamado Timothy Harrison, se eu não estou enganado. E ele vai fazer uma visita ao Timothy, porque o Timothy é esse menino especial que sabe tudo sobre a vida do Homem-Aranha e coleciona o Homem-Aranha. E havia sido publicado uma matéria jornalística no Clarim Diário, no Daily Bugle, falando sobre esse menino. E Peter resolve homenagear o menino, visitar o menino, e começa a conversar com o menino sobre a sua origem, como foi que ele adquiriu os poderes, né? Por que foi que ele resolveu usar esses poderes da forma como usa. Então ele conta a história de que ele, naquela época que fazia apresentações, em lutas, em ringues, ele deixou escapar um bandido e que esse bandido veio a matar uma pessoa e ele, a partir daí, se sente responsável todas as vezes que ele se depara com uma situação onde ele poderia ter feito algo, né? E naquela situação específica ele não havia feito. E a gente sabe que foi nessa situação em que morreu Ben Parker, o tio de Peter Parker. A história termina com o Homem-Aranha revelando a sua identidade secreta para esse menino. A cada página que a gente lê a história, a gente vai lendo também
trechos da matéria jornalística publicada no Clarim Diário que conta a história de Timothy Harrison. E quando o Homem-Aranha revela a identidade secreta ao garoto, depois de não ter muita certeza se deveria fazê-lo, mas finalmente revelando a sua identidade secreta, a gente então lê o trecho final da matéria jornalística publicada no Clarim Diário, bem como a gente vê o Homem-Aranha saindo do quarto do menino para então ser revelado que aquele menino ele estava internado no Hospital do Câncer, ele padecia de leucemia e que eram as últimas semanas de vida daquela criança. A história me tocou tanto quando eu li essa revista que eu acho que foi a primeira vez que eu chorei lendo uma história em quadrinho. Essa história me marcou muito. E a história ela tem uma narrativa simples, uma narrativa fluida. Ela é contada com uma maestria onde a história vai sendo costurada de uma forma muito leve. Né? O texto de Roger Stern é muito leve. A arte de Ron Frenz é magnífica, muito simples. Né? Essa história hoje ela é tida como uma das melhores histórias já escritas e publicadas do Homem-Aranha. E trata-se de uma historinha curta de apenas algumas páginas. E eu vou convidar todos vocês a procurar essa história e a ler essa história em quadrinho, que é realmente maravilhosa. Como eu não posso ler com vocês a história em quadrinho toda, eu me propus aqui hoje a ler para vocês a narrativa que é feita durante a história pelo jornalista. A história, como eu disse, se chama O Menino que Coleciona o Homem-Aranha e é escrita pelo repórter fictício Jacob Conover. Então ela começa mais ou menos assim. Timothy Harrison é um garoto muito especial. Ele é vivo, esperto, simpático e tem 9 anos de idade. A gente conversa com ele durante 5 minutos e fica com a nítida impressão de que ele é alguém que já viveu muito, apesar da sua aparência jovem. Tim, como muitos garotos de sua idade, já assistiu várias vezes à Guerra nas Estrelas. Gosta de esportes, ouve muito rock e adora dançar. O que faz diferente dos seus colegas de classe é ele ter um hobby que J. Jonah Jameson, o editor desse jornal, certamente não aprovaria. Tim coleciona tudo sobre o Homem-Aranha. Ele tem um velho baú repleto de coisas referentes a esse herói. No baú há 8 álbuns de recortes com notícias de jornais e revistas, filmes das raras aparições do Homem-Aranha na TV e um punhado de souvenirs que poderiam ser considerados bastante singulares. Quando visitei o garoto outro dia, ele ansiosamente me mostrou sua coleção para responder às minhas perguntas. Tive muita sorte em conseguir algum destes recortes, disse Tim, folheando seu álbum mais antigo. Eu era pequeno quando muitas dessas reportagens foram feitas, mas meu avô conhecia uma mulher que guardava edições velhas do Clarim Diário e de outros jornais. Foi com ela que eu consegui as primeiras manchetes sobre o Homem-Aranha. E os filmes? Perguntei eu. Foram mais difíceis de encontrar, admitiu Tim. O pessoal da televisão nem lembrava mais que o Homem-Aranha havia sido filmado. Fale-me dos seus souvenirs, eu disse a ele. Bom, um dia meu primo Al estava visitando um museu da cidade com a escola quando, de repente, o Homem-Aranha apareceu e prendeu uns ladrões. O Al estava com uma câmera e fotografou tudo. Nessa hora, Tim pegou um vidro do baú contendo 5 balas amassadas de calibre 38. Eu retirei isso aqui de uma parede em Forest Hills, depois do Aranha ter surpreendido uns assaltantes do lado de fora de um banco. Ele saltava e corria tão rápido
que os bandidos não conseguiram acertar nenhuma bala, disse Tim orgulhoso. Havia outros objetos naquele baú, mas eu não estava tão interessado quanto no jovem que os colecionava. Tim era com certeza um dos maiores admiradores do famoso Aracnídeo, a quem nosso editor frequentemente se refere usando termos pouco adequados para as páginas de um jornal respeitável. Será que Tim se incomoda pelo fato de seu herói receber tão poucas manchetes favoráveis? Um pouco, admitiu o garoto, mas isso me deu material para um novo álbum de recortes, o das retratações. Quando perguntei o que ele mais queria na vida, Tim olhou bem nos meus olhos e disse: eu gostaria de encontrar o Homem-Aranha e conversar com ele, só por 1 minuto. Eu desejo de todo o coração que o sonho do menino se realize. Espero que onde quer que esteja, o Homem-Aranha leia esta coluna. Torço para que o meu editor esteja realmente enganado ao seu respeito e que o herói faça uma visita a esse corajoso jovem chamado Tim Harrison. Mas que o faça logo. Tim Harrison tem leucemia e os médicos só lhe dão algumas semanas de vida. Essa história é dedicada a todas as crianças que sonham, especialmente aquelas que nunca viverão para ver o seu sonho realizado. E assim termina a história. E eu resolvi trazer essa história para justificar um pouco de por que esse personagem, que é o Homem-Aranha, ele me sensibilizou de forma tão especial. Eu já era fã dos desenhos animados, da série de TV, dos filmes, das raras aparições do personagem, mas quando eu li essa história em quadrinhos, que mostrava uma outra dimensão do significado da palavra herói, eu fiquei profundamente sensibilizado. E eu tenho certeza que essa revista é um dos motivos pelos quais eu me tornei um pouco o menino que colecionava o Homem-Aranha. Então, muita luz a todas as crianças que sonham, mas que não sabem se poderão ver os seus sonhos realizados. Valeu, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Ponham suas sugestões nos comentários e a gente se vê aqui na próxima semana. Um grande abraço.